sociedade feudal. Bem, a sociedade feudal vai se dividir em 3 ordens ou 3 camadas, né? O clero é formado pelos oratores, né? Aqueles que oram. A nobreza é formada pelos velatores, aqueles que guerreiam. E os camponeses, que são os laboratórios, aqueles que trabalham. Lembrando que apenas os laboratórios pagavam diversos tributos e sustentavam as 2 ordens superiores, a nobreza e o clero. Havia também os vilões, né? Que eram aqueles servos que eram descendentes dos antigos romanos, proprietários de pequenos lotes, né, que foram obrigados, com o passar do tempo, a ceder esses lotes a algum dos senhores feudais em troca de proteção. Eles eram camponeses livres, não eram obrigados a permanecer na terra, como os servos, né? Porém, tanto os servos como os vilões deviam uma série de obrigações, tributos e impostos, como a talha, a corveia, a banalidade ao senhor feudal. O feudo geralmente é associado a um pedaço de terra, mas no geral o feudo poderia ser também um cargo público, poderia ser o direito de cobrar impostos, ou poderia ser uma possessão territorial, né? Uma grande propriedade rural autossuficiente, onde ali moravam as 3 ordens da sociedade feudal, o clero, a nobreza e os camponeses. Portanto, o feudo pode ser dividido em terras comunais, bosques, pastos, onde todos os membros da sociedade feudal poderiam frequentar, retirar madeira, levar animais para beber, para pastar. Tinham as reservas senhoriais, que eram as terras exclusivamente do senhor feudal, cultivadas alguns dias pelos servos, e os mansos servis, que eram as terras utilizadas pelos servos, divididas em lotes ou tenências, né? De onde esses retiravam seu sustento e recursos para cumprir suas obrigações com o senhor feudal. A economia feudal vai ser basicamente agropastoril, porque a base da economia germânica era isso, sem preocupação em produzir excedentes para comercialização. E também havia algumas relações sociais bastante interessantes na Idade Média, como o comitatus, né? Que é uma instituição que previa laços de fidelidade entre o chefe militar e os seus guerreiros. Havia também o benefício, uma instituição pela qual os chefes militares carolíngios, né, concediam a seus guerreiros, como recompensa, grandes possessões de terra, um feudo, e em troca exigiam fidelidade e ajuda militar. Outra relação feudal bastante interessante e bastante presente nessa realidade era a cerimônia, né, que tinha 2 momentos: a homenagem, que era o juramento de fidelidade entre o suzerano e o vassalo, e a investidura, né, que era o ato de transmissão de um feudo a um vassalo. Portanto, a homenagem e a investidura eram os 2 momentos dessa cerimônia, que era a cerimônia de transmissão de um feudo de um suzerano para um vassalo. O suzerano exigia do vassalo, por exemplo, proteção militar, assistência jurídica. Ele poderia rever o feudo do vassalo se ele morresse sem deixar herdeiros, e proibia o casamento do vassalo com alguma pessoa que fosse considerada pelo suzerano infiel. O vassalo, da sua parte, né, devia prestar serviço militar ao seu suzerano, quando necessário. Devia também se empenhar em libertar o suzerano, caso ele fosse sequestrado. E devia também se fazer presente aos tribunais, quando a reunião era presidida pelo seu suzerano. É importante destacar que a economia feudal não era necessariamente, exclusivamente, restritamente agrária ou agropastoril, né? Havia um certo comércio, pequenas feiras, e também havia uma pequena produção artesanal. Praticava assim o comércio nas feiras locais, onde também, em virtude do baixo uso da moeda, se trocavam mercadorias excedentes, né? Como por exemplo produtos artesanados. E outra coisa muito interessante que vocês devem estudar quando estiverem abordando a Idade Média são os tributos e impostos feudais, né? Como por exemplo a corveia, que era um trabalho gratuito de 3 a 5 dias na semana no manso senhorial. Tá? A talha, que era da parte 3/4, em alguns lugares até a metade de toda a produção, ao suzerano, né? Aquilo que era produzido aqui no manso servil, metade era do senhor feudal. As banalidades, também outro tributo feudal, que é o pagamento em espécie pela utilização de algum instrumento do feudo, um moinho, uma carroça, uma estrada, uma ponte, qualquer coisa que você utilizasse pagava a banalidade para o senhor feudal. O tostão de Pedro, que era os 10% dado da produção à igreja católica, o dízimo, né? E também a formariagem, né? A noite de núpcias do vassalo, era na verdade do suzerano. Há outros impostos feudais, mas esses eram os mais importantes, como por exemplo a mão morta, né? Quando o camponês morria,
o filho pagava o tributo da mão morta para poder ficar nas terras do camponês seu pai.